Fala aí, torcedor do Corinthians, bora para mais um vídeo aqui no canal Corinthians Sempre, bora trazendo aqui as últimas informações do Timão. É Copa do Mundo, mas tá tendo notícia, o Corinthians voltou a treinar e tem informação aí muito boa sobre o mercado da bola. Corinthians querendo contratação a pedido do Fernando Diniz, treinador do Corinthians, jogador chegando, saindo, bora ver como é que tá aí as últimas informações do Corinthians. Tem informação sobre um ponta chegando aí, bora ver quem é. Comenta aqui nos comentários, você está com expectativa alta na volta do Corinthians aí nos jogos? Comenta a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo, meus amigos. Falar agora do nosso futebol. O Corinthians segue a sua batalha na busca por dinheiro para acertar os atrasados e também reforçar o time. Clima frio em São Paulo e o Corinthians, que se reapresentou na quinta-feira, continuou os trabalhos nesta sexta. Dia de exames médicos. Todo mundo querendo saber quais são as condições do elenco para o início desta intertemporada. O Corinthians vai ter um período importante de trabalho até a volta oficial. O primeiro jogo marcado é pelo Campeonato Brasileiro, dia 23 de julho contra o Remo. Antes tem um amistoso planejado contra o Cascavel, lá no Paraná, dia 12 de julho. Mas dá tempo, é claro, estamos no final de junho, para que o técnico Fernando Diniz trabalhe o elenco, que é praticamente completo nesta reapresentação corintiana. Jess Lingard, meia inglês, que não está disputando a Copa do Mundo, teve um pouquinho mais de problemas nesta retomada, mas voltou, está disponível para o elenco corintiano nesta sexta-feira. Os problemas com o voo foram resolvidos e ele conseguiu voltar da Europa. Diferente do Memphis Depay, que está nos Estados Unidos disputando a Copa do Mundo e fica de fora, pelo menos, neste período. Até quando vai a Holanda na Copa do Mundo? A gente não sabe, mas o Memphis participou dos 3 primeiros jogos, embora tenha saído do banco de reservas. O maior artilheiro da história da Holanda não está sendo titular nesta Copa do Mundo. O Corinthians não tem grandes problemas, exceto o André Carrilho, que ficou de fora deste início, volta na segunda-feira. Isso já havia sido previamente combinado, porque ele participou da data FIFA pelo Peru, embora o Peru não esteja disputando a Copa do Mundo, participou da data FIFA, então ele ganhou mais alguns dias. O Corinthians trabalhou o primeiro dia em 2 períodos e assim vai ser também nesta sexta-feira. Os atletas vão fazer um trabalho de academia, um trabalho físico e ainda não estão focados no trabalho com bola. Claro, tem que tomar cuidado nesta volta depois de um período sabático, um período de férias, para que ninguém se lesione e que o Corinthians não tenha mais problemas para o segundo semestre de temporada. Problemas estes que são financeiros. Por quê? O Corinthians ainda tem que se livrar de transfer ban relacionado à contratação do venezuelano Martínez junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos e não tem dinheiro para contratar nesse momento. A janela vai abrir 20 de julho, o Corinthians precisa encontrar soluções que sejam boas e baratas. Esse é o trabalho do Marcelo Paz, que tem monitorados pelo menos 4 jogadores por posições. Caso o Corinthians venda alguns dos jogadores que estão mais valorizados na janela neste momento, é o caso do Breno Bidon, é o caso do André, que são jovens, é o caso do Matheus Bidu, lateral esquerdo, é algo em escassez em todo o planeta, e também do Hugo Souza, além do Yuri Alberto, é claro, que pelo que eu apurei, só deve sair no final do ano, não deve sair agora nesta janela de intertemporada corintiana. Os objetivos, claro, manter o time forte para que o Corinthians consiga sonhar com objetivos maiores neste segundo semestre, sob comando do técnico Fernando Diniz. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar falando do Felipe Augusto, né? Lembra do centroavante Felipe Augusto? Ele está sendo vendido, meu amigo, vendido, né, do time da Turquia, né? O Transpor, né, da Turquia. Ele está indo, sabe para onde? Para o Zenit, né? O Zenit, que estava pensando aí em comprar o Yuri, achou caro, né? Porque o Corinthians pediu 20 milhões de euros e eles meteram 15 mais 5 no Felipe Augusto e compraram o Felipe Augusto, tá? 15 milhões de euros, né? Quase 90 milhões de reais, mais 5 milhões em bonificações, né? Quase 30 milhões aí de reais, tá? O Felipe Augusto está indo para o Zenit, que vence a concorrência do Benfica. Não sei se para o Felipe Augusto seria mais interessante o Benfica, né? Enfim, lá Benfica. E ele está indo para lá para jogar na Rússia, tá? O Corinthians vai ganhar aí mais ou menos, né, 375 mil euros, ou seja, 2 milhões e 200 mil reais, tá? É uma boa grana, né? Isso por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Não é porque o Corinthians ficou, né,
enfim, os clubes formadores, tem uma conta que faz aí que nunca tem um valor exato, mas é mais ou menos aproximadamente aí pouco mais de 2 milhões, tá? Então é grana entrando, né? Grana entrando, que é importante para o Corinthians, que vive uma situação difícil financeira. Qualquer merreca que entrar, e para o futebol isso aqui é merreca, né? Pra gente resolver a nossa vida, né? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Falar do goleiro Neto. Ó, eu conversei com uma fonte importante do Corinthians. Ela me disse o seguinte: o goleiro Neto, ele recentemente, não foi hoje, voltou a ser oferecido pro Corinthians, tá? Goleiro que era do Botafogo, né? E ele rescindiu, né, o contrato, né? O Neto teve o seu contrato rescindido aí de forma urgente, tá? O goleiro Neto, e tá livre no mercado. E o que pegou lá naquele período para ele jogar no Corinthians era a questão dele ter contrato com o Botafogo, né? Ó, eu conversei com uma fonte agora, ela me disse o seguinte: Samir, goleiro só vem se sair algum goleiro nosso, entendeu? Eu ouvi a seguinte, eu vou falar, porque depois se o goleiro Neto chegar aí, eu falo eu conto quem me falou, hein? Eu vi o seguinte: o Hugo Souza e o Kaique, né, são melhores, né? São melhores do que o Neto, tá? Então o Corinthians não tem interesse no Neto, né? Até pela evolução, né, do goleiro reserva hoje do Corinthians. Então não tem a ver com o Corinthians, pelo menos parece, né, que não tem a ver com o Corinthians essa questão aí do jogador ter rescindido, né, o seu contrato, tá? Então, por enquanto, não tenho, né, informação aí eu falei Kaique, é Cauê, tá, gente? Desculpa. Não tenho informação que o Neto tá indo pro Corinthians, goleiro já veterano, né, que jogou muito tempo no futebol italiano, revelado pelo Atlético Paranaense, tá lá no Botafogo, né? Eu tava até confirmando aqui, se eu confundi o nome, o goleiro reserva do Corinthians é o Cauê, tá? Então o Corinthians tem o Felipe Longo, o Hugo Souza e o Cauê. O Corinthians não tá pensando em goleiro. O Vozinha foi oferecido, também foi rejeitado, né? O Corinthians não quis o Vozinha, exatamente por conta dessa evolução do Cauê. Agora, se o Hugo Souza for vendido, aí muda a história, para Neto, para Vozinha, para qualquer outro goleiro, tá bom? Então deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão aqui. Isso é esclarecido rápido, hein? Meu amigo, tamo junto. Vamos seguir falando do Coringão, porque tem informação importante. Fatal Fans está próxima de assinar o contrato com o Corinthians. Eu só não digo que já é patrocinadora do Corinthians porque não assinou. Mas ontem o canal Café do Setorista, né, eu vi que teve gente dando hoje, inclusive os valores, mas não me deu crédito. Enfim, é triste isso, né? Ontem eu trouxe com exclusividade, né, que a Fatal Fans, ela ofereceu ao Corinthians 22 milhões de reais, subiu, né, de 17 para 22, e se o Corinthians, né, estender o contrato por mais um período após julho de 2027, o Corinthians vai receber 31 milhões, tá? Então, assim, é um contrato um pouquinho mais longo, né? E, enfim, claro que eles vão sentar, vão conversar como é que foi a entrega, né? Se o Corinthians também ficou satisfeito com a Fatal Fans, tem tudo isso, tá? Começou uma pressãozinha no Parque São Jorge em relação ao Osmar, né? Pressãozinha e pressãozona, né? Então tem pressão para todo lado, né? O Osmar tem recebido críticas, né? Por escolher, né, fechar com a Fatals, mas ele falou que como aumentou o valor, né, segundo pessoas ali, né, que me contaram, né, o Osmar disse que para essas pessoas que como aumentou o valor, o Corinthians precisa de dinheiro, e aí não tem como, né, tem que acertar, porque o Corinthians está precisando de grana, né. Essas pessoas que estão em volta do Osmar também me contaram que ele não vai ceder a pressão dessa vez, pelo jeito, tá. Ele
ele recuou da outra vez, no valor de 17 milhões, e agora o Coringão está precisando de grana, e ele vai aceitar a proposta e vai assinar. A qualquer momento ele pode assinar. Informação exclusiva também que eu recebi, tá? Nessa negociação. A Fatal Funds vai adiantar para o Corinthians 6 milhões de reais já à vista, e o restante vai pagar parcelado, né? Essa diferença, né, dos 22 milhões vão pagar de forma parcelada, tá? Então eles pagam, né? Eles dão aí os 6 milhões para o Corinthians agora já à vista, tá? Os 6 milhões para o Corinthians, e o restante, né? O restante eles vão pagar de forma parcelada. Então é uma grana que entra para o Coringão, tá? De 6 milhões no ato, que vai ajudar aí para pagar os direitos de imagem dos atletas, né? Que estão atrasados, enfim, tem a questão da base, o dinheiro vai embora, né? Não dá nem para pagar esse dinheiro que entra da Fatal já foi, já vai embora. Porque o departamento de futebol do Corinthians é muito caro, né? Tudo é muito caro. Não dá nem para pagar o José Martínez, por exemplo. São 12 milhões o Philadelphia Unions, né? Eu falo José Martínez entre aspas, né? Pagar o time americano Philadelphia. Então, cara, é o dinheiro que entra e já sai. Entrou, já saiu, vai embora já os 6 milhões da Fatals, tá? Então mas o Corinthians tá fechando aí realmente informação, né, que o canal Café do Setorista deu, e vai se confirmar aí, né, pro negócio fechado. Falta só a assinatura, né, do contrato para que o acordo seja feito, tá, gente? Então é isso, tá? Só para você entender, o Corinthians vai receber 22 milhões por um ano, e se renovar da metade de 27 até o início de 28, pelo que me falaram, aí o Corinthians passa a ganhar 31 milhões. 6 milhões de adiantamento, e os 16 milhões, né, que sobram aí, que vai sobrar, esses 16 milhões vão ser divididos aí, né, no restante do contrato, né, de um ano, né? Então deve ser dividido aí uns 16 milhões aí, né, em 10 vezes, né, 1 milhão e 600 por mês que a gente vai receber. Enfim, tá aí, Coringão fechando com a Fatals. Agora a gente tem um novo quadro aqui no programa, um novo programa, né, aqui no canal, que é o qual é a nossa opinião. Então não vou dar opinião aqui no Blend, eu nunca dei, né? Vamos lá, vamos falar do Coringão? Bora lá então, ó. Coringão que voltou ao CT Joaquim Grava, hein? Jogadores retornaram, comissão técnica já tinha retornado no dia anterior para dar uma organizada no CT, e nesta quinta-feira todo mundo voltou. Todo mundo mais ou menos, né? 3 jogadores não voltaram. Vocês estão vendo aí eles no ginásio, depois na academia, depois da academia foram ainda para o campo, correram no campo. Tem aí bastante tempo, quase um mês de treino, de trabalho firme pela frente. Acho que é um tempo bacana, que vai dar para pegar uma forma física bacana, um ritmo legal. 3 jogadores, eu falei todo mundo, mais menos alguns, né? O Memphis está lá na Copa, a gente vai falar dele depois. O André Carrilho ganhou mais 4 dias de folga, porque ele, depois que todo mundo saiu de férias, ele foi jogar 2 amistosos pela seleção peruana. Então o clube estendeu o seu período um pouquinho a mais, lá para o dia 29, a volta dele. E também Jesse Lingard, que perdeu o voo, não por culpa dele, parece que teve um problema lá e o voo não saiu. Ele acabou perdendo o voo, não chegou a tempo, mas pelo menos a programação era para ele viajar chegando ontem à noite, na quinta-feira, final da noite, começo da madrugada, e na sexta-feira já treinar, nesta sexta-feira, treinar com todos os companheiros. Vamos aguardar aí para saber se no final das contas vai ser isso que vai acabar acontecendo mesmo, beleza? Combinado? Então, -3. Por falar em jogadores, quem concedeu entrevista foi Ranielli. Entrevista não, né? Gravou um vídeo lá para o pessoal da Corinthians TV. Vamos ouvir aí o volante corintiano falando sobre esse período, sobre a volta ao CT. Ele sempre se posiciona bem, ele sempre fala muito bem. E a gente vai colocar agora aqui o Ranielli falando para vocês. Aqui o pessoal da View Studios vai colocar o Ranielli agora. Vamos lá. Durante o campeonato já estava tendo bastante trabalho, imagina agora, acho que vai ser um tempo importante. A gente entende também que esse momento é um momento de puxar um pouco a corda para que a gente possa chegar bem fisicamente, bem taticamente durante o restante da temporada. Acho que isso vai ser importantíssimo para nós
que a gente possa estar o grupo inteiro aí aproveitando e desfrutando desse tempo. Tá aí o Ranieri então falando sobre desfrutar esse tempo, desfrutar esse período. Então é muito isso mesmo. E ele fala também em esticar a corda, e tem que esticar mesmo, porque essa é a hora, porque depois virão só no começo 10 jogos em 31 dias, não será nada fácil. O problema todo, e aí é o próximo assunto que eu vou dividir com vocês, é que voltaram ao batente os jogadores no meio de um caos financeiro. O Corinthians pagou o salário do dia 5, que era a CLT, que já estava muito tempo atrasada. Então aí os representantes, basicamente todos eles aí da diretoria, o Júlio César, que é o novo superintendente, o executivo Marcelo Paes, tá o auxiliar do Marcelo também. Pode deixar aí, viu, pessoal? Pode deixar a foto aí desses que são os responsáveis. E tá aí o presidente Osmar Stabile também, de frente. Então, ali a resenha certamente era muito por conta desse problema financeiro do Coringão. Dia 5, então, pagaram a CLT. O problema é que o dia 20 está aberto ainda. Dia 20 era direito de imagem. É assim que o Corinthians divide, dia 5 e dia 20. E o do dia 20 não teve dinheiro. Então, pelo menos 40% do salário de vários jogadores seguem atrasado. A lei manda normalmente carteira 60% e a direito de imagem 40%. É inacreditável, né, que o Corinthians não tenha esse fluxo de caixa. Só que cabe a esses responsáveis agora, sobretudo o primeiro que está de frente ali, que é o Osmar Stabile, a resolver essa situação e a pagar isso que está atrasado. Inclusive, ainda tem o rescaldo todo para ser pago também das meninas. Então, o Osmar Stabile, que está aparecendo aí, ele vai ter que resolver também o do futebol feminino que está atrasado. E mais, Osmar Stabile tem que resolver com urgência a situação da base. Vou pedir para o pessoal da Vistudos agora colocar, aí vai estar ele e o Damiani. O Damiani é o responsável pela categoria de base, é o executivo contratado, enfim, um cara muito experiente de base e que foi contratado para cuidar da base. A ajuda de custo dos meninos está atrasada, gente. Cara, isso é de uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande. Eu não sei se vocês têm esse sentimento que eu tenho, que vocês escrevam aí, tá? Se vocês têm esse sentimento também. É de uma vergonha tão grande. O que é ajuda de custo? Meninos de sub-12, 13, 15, 14, 16. E sabe por que a gente descobriu isso? Porque um pai me mandou mensagem no meu Instagram. Ô, Vessone, vocês estão falando do atraso aí do masculino, do principal, só que a gente não recebeu, há mais de 10 anos a gente não está recebendo o custo, a ajuda de custo. Sabe quanto que é que esses meninos ganham, ou os pais dos meninos ganham? Às vezes 1.200, 1.500 reais, gente. Não é euro, não é dólar. 1.000, 1.200, 1.500. Cara, isso me tira muito do sério, muito mesmo. Sabe por quê? Porque essa ajuda de custo, os meninos, muitos deles, vão de metrô treinar, vão de ônibus, ou os pais compram uma assistência, uma cesta básica, e você atrasa esse salário deles? Além de tudo, Osmar, por que você não pagou essa ajuda de custo e deixava, se fosse o caso, a CLT dos caras para depois? Porque você gastou alguns milhões para pagar o dia 5 da CLT. Pegava um pedacinho disso daí, que não deve ser nem muita coisa, e pagava os meninos. Ajuda de custo dos meninos. Galera, novo patrocínio fechado no Corinthians. Corinthians fechou com a Fatal Fans e vai receber um valor milionário aí, né, galera? Modalidades vão receber valores recordes. E, galera, muito bom, né? Esse patrocínio novo, o acordo foi firmado aí, né? E previu o pagamento de 22 milhões por um vínculo até dezembro de 27. Ou seja, praticamente 1 ano e meio. Vai ter metade até o final de 26 e 27 inteiro. 1 ano e meio para ganhar 22 milhões. E esse patrocínio, né, vai beneficiar o futebol tanto como masculino como feminino, além do basquete e o futsal,
Que coisa boa, né? O Corinthians aí fez um patrocínio bom, 1 ano e meio, 22 milhões. Interessante. Inicialmente as conversas giravam em torno de um contrato de apenas 1 ano, com um valor um pouco acima de 17 milhões. Após uma resistência inicial da gestão, as partes voltaram à mesa de negociações, acertando a extensão por mais um semestre, que foi aí, né, repassado um valor a mais de 5 milhões, ou seja, 17 mais 5, 22 milhões de reais. Galera, o que vocês acharam desse patrocínio? Gostaram? Comenta aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.